Depois de 3 meses de atraso, finalmente, o Congresso aprovou o orçamento da União para este ano. O texto define quanto e onde o governo pode gastar, incluindo salários de servidores, saúde e educação. Mas a votação não passou sem polêmica. As emendas parlamentares e cortes em programas sociais marcaram os bastidores da decisão. Você vai acompanhar agora na reportagem do Igor Damasceno. O governo federal vai contar com um orçamento de 2 trilhões e 200 bilhões de reais neste ano. Essa é a decisão do Congresso Nacional, que após 3 meses de atraso, votou o texto que trata do assunto. Entre os ministérios, saúde teve um aumento de verba de 5 bilhões de reais, enquanto ciência e tecnologia e educação perderam recursos. O Ministério da Saúde terá 246 bilhões de reais para investir. O Ministério da Educação vai contar com quase 200 bilhões. Desenvolvimento Regional, que atua diretamente nos municípios, vai ter quase 10 bilhões de reais. E o Ministério do Esporte, que também teve aumento de verba, pouco mais de 2 bilhões. Uma das grandes polêmicas é em relação às emendas parlamentares. O entrave com o Supremo Tribunal Federal, por causa da falta de transparência, foi o grande responsável pelo atraso da votação. Neste ponto, serão mais de 50 bilhões de reais destinados para deputados e senadores. Desse total, cerca de 11 bilhões foram reservados para as emendas de comissão. Outros quase 14 bilhões para emendas de bancadas estaduais, mais de 19 bilhões para emendas individuais de deputados e outros 5 bilhões e 500 milhões para emendas individuais de senadores. Outro impasse era em relação aos programas Pé de Meia e Vale Gás, que não tiveram os gastos incluídos pelo governo no orçamento. O Pé de Meia continua sem recursos próprios. A definição virá ao longo do ano. Para garantir o Vale Gás, o governo teve de abrir mão de quase 8 bilhões de reais de outro programa social, o Bolsa Família. Nós cumprimos o que nós planejamos e o que nós acordamos, que nós iríamos colocar esse instrumento jurídico, mas que nós queríamos honrar a votação do orçamento até antes do dia 25. Então hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro. Eu fiz questão de, ao longo do mês, conversar com todos os membros e líderes da CMO para começarmos sempre a se acosturar o que ocorreu hoje, a votação de uma peça orçamentária sem obstrução, que é uma coisa rara aqui no Congresso Nacional, sem obstrução na CMO, nem obstrução aqui no Congresso Nacional. Um orçamento aprovado com 3 meses de atraso, que no fim das contas é um alívio por parte do governo, que finalmente vai ter esse orçamento liberado para poder usar. A gente acompanhou inclusive a polêmica com relação ao projeto Pé de Meia, o programa Pé de Meia, que paga ali um incentivo para os estudantes se manterem na escola e concluírem o ensino médio, porque o governo estava usando um dinheiro que não estava previsto nesse orçamento, então agora o governo vai ter a liberdade para tocar ali os seus gastos. Não quer dizer que o dinheiro para o Pé de Meia esteja garantido. Ao longo do ano, inclusive, o governo vai poder remanejar dinheiro de alguns locais para poder pagar o Pé de Meia, porque é muito caro para o governo esse programa, haja vista o ano eleitoral do ano que vem. Lula, até agora, pretende disputar a reeleição e, claro, quer se reeleger. Por outro lado, se é alívio para o governo, é uma vitória para o Congresso, justamente por conta das emendas impositivas, que são aquelas que o parlamentar destina e o governo é obrigado a pagar. Esse dinheiro que é destinado às emendas impositivas, a cada ano ele fica maior. Isso significa que os parlamentares têm mais verba na mão para destinar para os seus redutos eleitorais, para dizer que é o pai da criança, como a gente gosta de dizer aqui. Então, se hoje a gente acha que nós estamos sob um governo presidencialista de coalizão, como costumam dizer os analistas políticos, e é de fato isso que acontece, nós estamos mais para um semipresidencialismo, né? Para um parlamentarismo também, já que o Congresso Nacional é que define, é quem define a maior parte dos investimentos que estão sendo feitos aqui no Brasil e das verbas que são resultado dos impostos que eu e você pagamos. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!